Bom, então a gente viu até aqui os exercícios que vão trabalhar a amplitude de movimento quando a impossibilidade de movimentar é de origem articular. Então, aí, quando eu quero ganhar amplitude de movimento articular, eu vou trabalhar, então, o exercício ativo livre, o exercício passivo e o exercício ativo assistido, que são movimentos osteocinemáticos. Quando a origem, né, da diminuição da amplitude de movimento é muscular, para que eu consiga ganhar essa amplitude de movimento, é necessário, então, o alongamento. Então, exercício ativo livre, exercício passivo, exercício ativo assistido que a gente viu até agora, vai trabalhar articulação. E o alongamento vai trabalhar o músculo. A gente viu lá atrás que toda diminuição da amplitude de movimento, mesmo de origem articular, vai causar um encurtamento muscular adaptativo. Então, todas as vezes que eu tenho uma diminuição da amplitude de movimento de origem articular, eu também vou ter um encurtamento muscular, tá? E todas as vezes que eu também tiver um encurtamento muscular, também vai levar à diminuição da amplitude de movimento articular. Então, todas as vezes que eu estou trabalhando amplitude de movimento, né, eu tenho que trabalhar, além dos exercícios, né, que vão trabalhar a articulação, que foram os exercícios que a gente já viu, eu tenho que trabalhar exercícios que também trabalhem músculos, né? Que aí, nesse caso, são os alongamentos, ok? Então, o termo mobilidade, ele pode ser descrito, né, com base em dois parâmetros diferentes, porém interrelacionados. Então, ele pode ser definido como a habilidade das estruturas ou dos segmentos do corpo de se moverem ou serem movidos, permitindo, então, que haja uma amplitude de movimento para atividades funcionais, ou seja, amplitude de movimento funcional, ou ele pode também ser definido como a habilidade de uma pessoa de iniciar, controlar ou manter movimentos ativos do corpo para realizar as suas tarefas motoras simples ou complexas, que aí a gente chama agora de mobilidade funcional. Então, como se relaciona, né, a ADM funcional? A mobilidade ela está associada à integridade articular e à flexibilidade, né? Que é a extensibilidade dos tecidos moles que atravessam ou cercam as articulações, que são os músculos, tendões, fáscias, cápsulas articulares, ligamentos, nervos, vasos sanguíneos e pele, os quais são necessários, então, para que os movimentos do corpo corram sem dor e sem restrição durante tarefas funcionais de vida diária. Então, a amplitude de movimento necessária para o desempenho de atividades funcionais não significa necessariamente uma amplitude completa ou normal. Muitas vezes a gente vai ter pacientes que vão nos procurar que tem alguma restrição da amplitude de movimento e que essa restrição ela não vai ser totalmente revertida, né? E aí, então, quando eu tenho esse tipo de caso, eu tenho então que ganhar uma amplitude de movimento funcional, ou seja, né, uma amplitude de movimento que dê para ele fazer as tarefas, né, diárias dele, mesmo que não esteja completa. E aí, eu tenho 4 categorias de alongamento, né? Tem vários outros, ok? Mas nós vamos aprender 4 categorias, que é o alongamento estático ou alongamento passivo, o alongamento balístico, que é realizado somente em atletas, o alongamento dinâmico ou alongamento ativo e o alongamento por facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é por FNP. Tá? Então, a gente vai aprender esses 4 tipos de alongamento.
E eles são utilizados para aumentar a extensibilidade da unidade músculo-tendinosa e do tecido conjuntivo periarticular. As principais indicações de um alongamento é aumentar a flexibilidade e a extensibilidade dos tecidos, aumentar o comprimento e diminuir a resistência do corpo, né, ao próprio alongamento, ou seja, diminuir a rigidez de uma unidade músculo-tendinosa ou de um tecido conjuntivo, e ele pode ser combinado aos exercícios de amplitude de movimento para maximizar o impacto das atividades da mobilidade, como eu já tinha falado. De novo, a postura correta ela é essencial para um bom resultado da cinesioterapia, inclusive do alongamento, né? Fatores fisiológicos como estágio de cicatrização vão afetar as posições iniciais e final da amplitude de movimento e a posição para esse alongamento. Então, antes de iniciar o alongamento, a gente deve realizar um aquecimento geral para melhorar o fluxo sanguíneo local e aquecer o tecido a ser alongado. Então, eu nunca devo alongar o músculo quando ele está frio, tá? Então, eu sempre tenho que aquecer aquele músculo antes de iniciar o alongamento. Esse aquecimento pode ser tanto por exercício ativo livre, exercício passivo, exercício ativo assistido, como utilizando recursos da termoterapia que vocês vão ver no semestre que vem, tá? Ou seja, utilizando uma bolsa de água quente, né? Uma compressa quente, né? Qualquer coisa, então, que vá aquecer esse tecido. E eu devo utilizar técnicas de relaxamento para potencializar a técnica de alongamento, né? Essas técnicas de relaxamento, elas podem ser meditação, pode ser uma massagem, né? E aí vai da criatividade do fisioterapeuta. E o paciente, ele deve sentir uma sensação de alongamento e não de dor, como ocorre aí nas academias, né? Ou qualquer outra sensação. Então, ele tem que sentir que o músculo está esticando. Se ele começar a sentir dor, é porque esse alongamento está além do limite do paciente. E lembra que eu falei lá atrás que eu sempre vou trabalhar dentro do limite do meu paciente. Bom, então para a gente entender, né, como que o alongamento consegue, né, fazer com que o músculo aumente de tamanho, é necessário a gente entender a neurofisiologia do alongamento. Aí, lá no músculo, a gente tem o fuso muscular e lá nos tendões a gente tem o órgão tendino de Golgi, que a gente chama de OTG. E aí, eles são as principais estruturas proprioceptivas que vão desempenhar um papel importante na modulação, então, desse alongamento. Então, tanto o fuso muscular como o OTG, eles são responsáveis, então, por prevenir lesões musculares por estiramentos, ou seja, alongamento além do que o músculo pode conseguir. O fuso muscular, então, ele é o órgão sensorial especializado constituído por fibras intrafusais e ele está lá no músculo. Então, ele é sensível tanto às mudanças de comprimento do músculo quanto da velocidade na mudança do movimento através das fibras extrafusais. O alongamento das fibras extrafusais alonga e ativa as fibras intrafusais, que a gente vai entender agora na figura, tá? Então, eu tenho um fuso muscular. E aqui por fora, então, eu tenho as fibras extrafusais e aqui dentro eu tenho as fibras intrafusais. As fibras aferentes primárias, né, elas são provenientes das fibras intrafusais, que são sensíveis, então, ao ritmo de mudança do estiramento. Então, quando a gente fala em fibras aferentes, né, é o sistema nervoso periférico, então, que sai daqui para mandar estímulo para o cérebro reconhecer, então, o movimento.
Se o músculo é alongado rapidamente, a fibra do tipo 1A, né, facilita a contração do músculo que está sendo, então, alongado. E isso facilita, então, a ativação do músculo que está sendo alongado. E aí, o OTG, né, são fibras do tipo 1B. E ele fixa ao tendão muscular com as fibras musculares extrafusais. Então, ele é sensível à tensão no músculo, né, causada pelo alongamento ou pela contração muscular ativa. E aí ele previne o alongamento excessivo ou a contração excessiva de um músculo. Que aí quando eu tenho uma contração excessiva do músculo, aí a gente tem as contraturas, as cãibras, né? E quando estimulado, o OTG vai inibir o músculo, né, que está sendo estimulado, facilitando a ação do músculo antagonista, né? E isso diminui a tensão do músculo que está sendo alongado. Então, como que funciona isso? Então, eu tenho um músculo e aí eu começo o alongamento. Assim que eu começo a alongar o músculo, eu ativo o fuso muscular. Esse fuso muscular ativado, antes de começar o alongamento, ele vai produzir uma contração muscular. Essa contração muscular vai estimular, então, o OTG, que vai inibir o músculo que está sendo alongado e facilitar o músculo antagonista. E isso, então, vai causar, então, o relaxamento do músculo que está sendo alongado, e aí eu consigo, então... Então, aqui, para vocês terem ideia, isso aqui é um fuso muscular, que está lá no músculo, ok? E aí ele é constituído pelas fibras extrafusais e pelas fibras intrafusais. Das fibras intrafusais, então, sai o nervo aferente, né? Que vai levar o estímulo para ele ser reconhecido. Aí, quando eu estimulo, né, eu vou ter uma contração muscular rapidamente e aí, então, eu ativo o OTG que está presente lá no tendão. O OTG, então, vai inibir esse músculo que está sendo alongado e vai facilitar o músculo antagonista, né? Então, vamos dar um exemplo aqui que eu estou alongando o quadríceps. Tá bom? Então, eu começo a alongar. Eu primeiro vou ter uma contraçãozinha rápida do quadríceps pela estimulação do fuso muscular, que vai estimular o OTG. O OTG, então, vai inibir o quadríceps e facilitar a ação dos isquios tibiais, que é o antagonista do músculo quadríceps. Então, para a gente entender aqui, né? Então, esse aqui é o músculo agonista, esse é o músculo antagonista. Aqui dentro do músculo eu tenho o fuso muscular. Lá no tendão eu tenho, então, o OTG. Quando eu começo a alongar o músculo, ele vai mandar, né, através das vias aferentes, sinais, estímulos para o corno posterior da medula. Isso faz com que isso estimule, então, o OTG. O OTG, quando estimulado, então, ele faz, né, ele também manda estímulo para o corno posterior da medula e ele, então, inibe o músculo que está sendo alongado, por isso que eu consigo alongar, e facilita, então, o músculo que é o antagonista. E aí, como eu falei lá atrás, a gente vai ver 4 tipos de alongamento, né? Que é o alongamento estático ou passivo, o alongamento dinâmico ou ativo, o alongamento balístico, que é realizado somente em atletas, e o alongamento por facilitação neuromuscular proprioceptiva ou, né, alongamento por FNP.
Então, dentre os tipos de alongamento, a gente tem, então, o alongamento estático, que é um método de alongamento, então, no qual o músculo e os tecidos conjuntivos que estão sendo alongados são mantidos em uma posição estacionária em seu maior comprimento possível por um curto período, normalmente por 15 a 60 segundos, ok? Menos que 15 segundos eu não consigo estimular o OTG. As vantagens é que ele utiliza uma menor força global, reduz o risco de exceder os limites de extensibilidade do tecido, ele tem um gasto menor de energia e apresenta menor probabilidade de dor muscular. E aí é necessário, então, que o fisioterapeuta dê a voz de comando para o paciente relaxar, né? A posição requer uma superfície confortável, né? Como eu falei ali, ele deve ser mantido por 15 a 60 segundos e a postura também ela é importante para reduzir riscos de lesões. Então, aqui é um exemplo de um alongamento passivo, né? Então, aqui o sujeito ele está deitado de decúbito dorsal, né? Quadril flexionado para poder poupar, né, e proteger a coluna lombar, enquanto o fisioterapeuta alonga passivamente a musculatura do paciente, sempre dando a voz de comando para o paciente relaxar, ok? E aí esse alongamento ele deve ser mantido por 15 a 60 segundos. E aí, para eu alongar o músculo, aí a gente vê muito fisioterapeuta que vai lá, faz um alongamento só de 60 segundos e pronto. Aí eu não consigo alongar, porque cada alongamento eu vou alongando mais do que o anterior. Então, às vezes é preferível fazer 4 alongamentos de 15 segundos do que um só de 60 segundos, ok? Mas lembrando que a gente vai fazer muito mais de 4, tá? Aí a gente tem o alongamento balístico, né? Que é aquele que é utilizado apenas em atleta, porque ele leva um músculo que não está devidamente condicionado, ele tem grande possibilidade, então, de produzir lesão nesse músculo, tá? Ele utiliza movimentos rápidos que põem mudança rápida no comprimento do músculo e do tecido conjuntivo, né? Ele é iniciado pela contração ativa do músculo antagonista. Então, ele tem uma natureza espasmódica. Ele aumenta a flexibilidade em atletas, ele, né, produz grande chance de aumentar dor muscular e causar lesão quando feito de forma errada ou em pessoas que não tenham músculo preparado para esse tipo de alongamento. E ele deve ser utilizado, então, apenas por pacientes selecionados, ou seja, indivíduos que se preparam para atividades pliométricas, ou seja, para atividades de explosão, né, e que seja condicionado. E aí é necessário, né, também o conforto e a estabilidade da articulação. Então, aqui, né, o fisioterapeuta vai mover o membro até ele sentir que alongou, que houve um alongamento suave, né? E em seguida ele faz um movimento rápido de explosão até a amplitude final, tá? E aí a gente deve, né, evitar o alongamento balístico vigoroso, porque senão ele pode produzir dor e lesão muscular. Então, eu vou alongar passivamente o músculo até sentir que ele alongou, né? Um alongamento suave. Assim que eu sentir, eu faço um movimento brusco, né? Na direção do alongamento total. E aí eu mantenho por 15 a 60 segundos, ok? E aí a gente tem o alongamento por facilitação neuromuscular proprioceptiva. De todos os tipos de alongamento, o alongamento por FNP, ele é o mais eficaz de todos.
E aí, ele exige a participação do paciente. E aí, ele usa o conceito neurofisiológico da ativação pelo alongamento. E aí, eu tenho 3 tipos de alongamento por FNP. O alongamento contrair, relaxar, que a gente chama de CR. O alongamento pela contração do músculo antagonista, que a gente utiliza o termo CA, e o alongamento, contração, relaxamento, contração, que a gente utiliza o termo CR-CA, que a gente junta os 2 tipos de alongamento, tá bom? E ele é uma sequência, eu nunca vou começar pelo CR-CA, eu sempre vou começar pelo contrair e relaxar. Conforme eu vou conseguindo resultado, eu vou evoluindo para a contração do antagonista até chegar ao alongamento do tipo contração, relaxamento, contração. Ele aumenta a amplitude de movimento muscular pela inibição recíproca e autogênica para induzir o alongamento. Então, ele também é conhecido como alongamento por inibição recíproca. Aumenta a tolerância ao alongamento e as modificações nas propriedades viscoelástica do músculo alongado, aumenta a DM, aumenta a força isométrica, aumenta a velocidade de desenvolvimento de força e da rigidez músculo-tendínea. Então, o alongamento do tipo contração-relaxamento, eu vou começar pelo alongamento passivo do músculo que eu quero alongar, ou seja, do músculo agonista. Aí eu vou pedir para o meu paciente para fazer uma contração isométrica desse músculo que eu quero alongar, ou seja, do músculo agonista, e mantenho essa contração isométrica por 2 a 5 segundos, ou até 6 segundos. E peço para o paciente relaxar. Assim que ele relaxa, eu faço a força de alongamento e mantenho essa força de alongamento por 15 a 60 segundos. E repito isso de 2 a 4 vezes, ok? Para o alongamento do tipo contração do antagonista, que é a contração do CA, eu vou fazer o contrário, né? E aqui é o que tem, então, o princípio da inibição recíproca. Eu vou pedir para o meu paciente contrair isometricamente o músculo antagonista ao que está sendo alongado, né? Mantenho essa contração por 2 a 5 segundos ou 6 segundos. Aí eu peço para o paciente relaxar e alongo esse músculo e mantenho por 15 a 60 segundos. E repito de novo por 2 a 4 vezes. E por último, a gente tem a contração, relaxamento, contração, que é o CRCA, né? E aqui, então, eu combino o tipo contração, relaxamento com contração do antagonista. Como que eu faço? Aqui eu peço, né, para o paciente contrair isometricamente o músculo que vai ser alongado, mantenho essa contração por 2 a 6 segundos, aí peço para ele relaxar, contrair o músculo antagonista, também por 2 a 6 segundos, e aí eu peço para ele relaxar e alongo o músculo que eu quero alongar, e mantenho por 15 a 60 segundos, e repito também de 2 a 4 vezes, tá? Ele é indicado quando a contração muscular, além do alongamento, é apropriado e ajuda a aumentar a força e pode auxiliar o paciente a aprender melhor a contração e o relaxamento, ok? Então, aqui, por exemplo, né? Esse desenho aqui, ele está alongando os isquios tibiais. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pedir a contração dos isquios tibiais, contração isométrica, né? Por 2 a 6 segundos. Depois, ele vai pedir a contração isométrica do quadríceps, também por 2 a 6 segundos. E alonga, então,
os músculos isquiotibiais, ok? Então, para dar outro exemplo, eu tenho a contração, vamos falar do que eu quero alongar o quadríceps, ok? Então, vamos dar o exemplo. Então, para alongar o quadríceps, meu paciente vai ter que fazer a flexão de joelho, né? Então, sempre que eu vou alongar um músculo, eu tenho que fazer o movimento contrário da função dele. O quadríceps, ele é extensor do joelho. Então, para eu alongar quadríceps, eu tenho que flexionar o joelho. Então, o meu paciente vai estar deitado de decúbito ventral. O alongamento do tipo contração-relaxamento, eu vou pedir, então, para que o meu paciente contraia isometricamente o quadríceps por 2 a 6 segundos. Peço para ele relaxar e flexiono o joelho até sentir que eu alonguei o quadríceps, ok? E mantenho por 15 a 60 segundos. E repito isso de 2 a 4 vezes. Tudo bem? O alongamento do tipo contração do antagonista, né, também do quadríceps, eu vou manter meu paciente na mesma posição, decúbito ventral, né? E eu vou pedir agora para ele contrair isometricamente os isquios tibiais por 2 a 6 segundos. Aí eu vou pedir então para ele relaxar e flexiono o joelho até eu sentir o alongamento do quadríceps e mantenho então por 15 a 60 segundos. Tudo bem? Aí, vamos falar agora do alongamento também do quadríceps do tipo contração, relaxamento, contração, CRCA. Então, meu paciente vai estar também na mesma posição. Aí, eu vou pedir para ele contrair isometricamente por 2 a 6 segundos o quadríceps. Em seguida, eu vou pedir para ele contrair isometricamente os isquios tibiais, também por 2 a 6 segundos. E aí, eu peço para ele relaxar, flexiono o joelho, né, até sentir o alongamento do quadríceps e mantenho, então, por 15 a 60 segundos. E por último, a gente tem o alongamento dinâmico ou alongamento ativo, tá? É um exercício de flexibilidade que o membro é repetidamente elevado, né, levado ativamente ao longo da amplitude de movimento do paciente. Então, ele é feito de forma ativa. O paciente executa movimentos em que o músculo motor primário conduz o membro ao longo da amplitude de movimento, enquanto o músculo antagonista relaxa e alonga, né? Então, por exemplo, se eu quero alongar deltoide fibras anteriores, eu vou fazer o quê? Eu vou contrair ativamente o deltoide fibras posteriores para poder fazer a extensão do ombro, enquanto isso eu alongo então, né, o músculo deltoide fibras anteriores, tá? Ele leva a estrutura aos limites da amplitude, porém não mantém nessa posição por muito tempo, tá bom? Porque como é ativamente, às vezes o paciente nem faz de forma correta. E aí também, né, quando eu alongo, eu vou manter por 15 a 60 segundos, para poder dar tempo de estimular o OTG. Os efeitos do alongamento. O alongamento ele é dividido em efeitos agudos e efeitos crônicos, ou seja, efeitos a curto prazo e efeitos a longo prazo. Os efeitos agudos são os resultados a curto prazo, ou seja, os resultados imediatos que a gente consegue durante a sessão. O resultado do alongamento do componente elástico da unidade músculo-tendinosa, eu tenho um aumento da ADM, da mobilidade do tecido conjuntivo e aumento da flexibilidade imediata. Os efeitos crônicos, ou seja, os efeitos a longo prazo, né, vai resultar da adição de sarcômeros, né? Então, eu vou ter, então, um aumento
do tamanho desse músculo, né? Então, ele serve para aumentar o comprimento de tecidos encurtados e diminuir, então, a rigidez muscular. De todos os alongamentos, né? Como eu já falei, o melhor é o por FNP. Então, eu sempre devo escolher o por FNP. Eu só não vou escolher o por FNP quando o meu paciente estiver impossibilitado de contrair isometricamente o músculo ou por ele não entender a atividade que está sendo proposta para ele. Tudo bem? Lembra que às vezes é preferível a imobilidade do que um exercício feito de forma errada e feito numa posição inadequada, ok? Então, quando o meu paciente não tem condições de contrair o músculo ativamente, o que eu vou fazer então? Eu vou utilizar o alongamento passivo, que ele é melhor do que o alongamento ativo. O alongamento ativo eu vou ensinar para o meu paciente para que ele continue o tratamento em casa e dê conta de fazer sozinho, né, sem a presença do fisioterapeuta, ok? E o alongamento balístico eu só vou fazer em pacientes que são atletas e que tenham músculo preparado para isso, ok?